Você é invulnerável, é jovem, é forte, é saudável. Sente que nada será capaz de detê-lo, nada será capaz de derrotá-lo. É bom ter essa força de vida, mas infelizmente o tempo e um imprevisto pode acontecer com qualquer um de nós. Você está muito bem agora, sente-se imortal. Mas já parou para pensar que, de uma hora para outra, você pode não ter mais as pessoas que você mais ama ao seu lado por causa de uma doença? Você tem se preocupado com sua saúde das pessoas que ama? Mais de 70% das mortes por ano no Brasil são causadas por doenças. Tenha bons hábitos enquanto há tempo. Seja exemplo para as pessoas à sua volta. Um dia, o jovem tornou-se adulto. O adulto tornou-se idoso. O que fazer para conservar a boa saúde e prolongar a vida? Há muito se tem dito que o homem é o que come. É fácil entender que o que é ingerido é o principal responsável pela vida saudável. É preciso melhorar os cuidados com a saúde geral. O futuro da saúde depende do cuidado dela no presente. O que você faria diferente se pudesse voltar no tempo? Poetas e cantores têm repetido muitas vezes esse lamento. Se eu pudesse voltar no tempo... Infelizmente, o tempo é unidirecional. É preciso viver bem cada segundo para usufruir os dias futuros. Na questão da saúde é fundamental prever e se preparar. Da saúde se cuida enquanto se tem. Geralmente se faz o contrário. A pessoa passa a se preocupar com a saúde quando a perde, mas aí já está perdida. Você conhece o melhor medicamento do mundo? É melhor prevenir do que remediar. Já dizia antigo ditado. Assim, o melhor medicamento é o preventivo. Por isso, você precisa prestar atenção à nossa dica. A nossa revelação vai surpreender você. Até qual idade você quer viver? Para a eternidade, eu sei. Mas para o ser humano ainda é impossível. Mas você pode prolongar em muito a sua vida e pode preservar a boa saúde por muito mais tempo. Está aí uma revelação surpreendente. Timol, a empresa comprometida com a sua saúde. A Timol é referência no assunto de qualidade de vida. São 15 anos de mercado, idoneidade comprovada, produtos e serviços abalizados por comprovações científicas. Mas você precisa conhecer e entender o que exatamente é Timol. É uma empresa multinacional que comercializa vários produtos voltados para melhorar sua saúde e, em especial, fabrica o Silocimol, um produto que produz a supermagnetização da água. Você ingerindo uma água tratada magneticamente, além de melhorar em muito sua saúde, lhe trará maior qualidade de vida para você usufruir ao lado de pessoas que você ama. Não deixe para mais tarde. Faça contato imediato e conheça o melhor cuidado para a sua saúde e o prolongamento da nossa juventude. Não deixe de entrar em contato com um de nossos representantes. Teremos prazer em recebê-lo. Timol, comprometida em proporcionar saúde e qualidade de vida às pessoas. E o prolongamento da nossa juventude. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Uma excelente terça-feira. E o meu boa noite a você, que é um distribuidor Timol, que está espalhado nesse vasto país. Nós estamos olhando aqui no chat as mensagens, pessoas de várias partes do país, de várias cidades. Sejam todos vocês muito bem-vindos, ok? Mas eu quero estender o meu boa noite, e aí ele será especial, a você que está aqui como convidado. Muitos de vocês que estão presentes, estão chegando, foram convidados. Então, meu boa noite muito especial a você que está aqui para ouvir esse tema muito importante que o Dr. Dalton Leme vai abordar com todos nós, que é a questão do intestino preso. Você está vendo aí o currículo do Dr. Dalton, um profissional conceituado, há mais de 2 décadas atuando, sempre em constante evolução do seu conhecimento, e olha que coisa importante, de forma generosa, ele compartilha o seu conhecimento com todos nós. Então, diante dessa generosidade, eu pediria a você que relembrasse as pessoas que você convidou mais cedo, seus familiares, seus amigos,
O seu interesse altruísta por eles vai motivá-lo a enviar o link para que eles também assistam esse importante assunto que o Dalton vai abordar com todos nós. Bom, dá tempo relembrar, dá tempo enviar o link, o Dr. Dalton já está aqui presente, e aí nós vamos receber com muito carinho, com muita atenção, Dalton Leme. E olha o tema que ele preparou para essa apresentação. Intestino preso. Quantas pessoas você conhece que enfrentam esse problema? Talvez até um próprio familiar seu, ou você próprio, já enfrentou, está enfrentando, ou conhece alguém que enfrenta. Mas olha o que o Dr. Dalton vai abordar. Acabe com este mal, ou ele vai acabar com você. Isso é um fato. Ele é muito enfático e é isso que ele vai abordar. Assim sendo, boa noite a todos e vamos receber com muito carinho o Dr. Dalton Leme. Dalton, com você. Boa noite a todos, Orlando. Obrigado mais uma vez pelo convite. E obrigado a todos os convidados também. Estou vendo no chat aqui que o pessoal ainda tem bastante gente chegando, né? E isso é realmente muito importante, porque o tema, né? Parece que essa frase que eu lancei aí, ela é um pouco pejorativa, né? Mas vocês vão entender nessa palestra por que eu estou dizendo isso. Se você tem o intestino preso e pensa que é um probleminha qualquer, você vai entender que ele é uma das chaves principais para outras doenças e patologias. Então, com isso, faz com que nós tenhamos que nos preocuparmos bastante com esse aspecto aí. Eu até costumo dizer, né, quando eu vejo pessoas em consultórios, né, assim, ela está passando por consulta, né, tanto via Zoom como presencial, e a pessoa, quando ela relata que tem intestino preso, eu falo, já está aí uma grande preocupação. Então, já é um aspecto de um problema que nós temos que começar praticamente a tratar dele primeiro. Só para vocês terem noção da importância de se ter um bom funcionamento intestinal. Eu considero essa doença muito grave, sabe? Porque ela tem participação em quase todas as outras doenças. Conforme diz o Dr. David Hilbring, ele no seu livro Dieta para Salvar Vidas, ele falou exatamente sobre isso, né? Sobre esse grande problema. E por que tanta preocupação com esse aspecto, né? Então, nós vamos analisar algumas coisas aqui que você vai entender que essa preocupação, ela deveria não só ser minha, mas também ser sua, que você está ouvindo essa live, essa palestra, né? O colo do seu intestino, ele não é de aço inoxidável, mas ele é uma parte viva do seu organismo. E o intestino, nós sabemos que é um dos grandes percursores de nutrição para o nosso organismo, né? Se você olhar pelo órgão ali, né? Se você conseguisse ver o órgão, ele é cheio de vilosidades, né? E essas vilosidades são sensores, como se fossem uns pelinhos, sensores nervosos, que conseguem absorver a nutrição através dali. Então, veja, ele tem um trabalho de absorção, trabalho construtivo, muito bom, não é verdade? Só que se ele é um organismo vivo e tem essa função de absorção, você deve lembrar também que uma grande variedade de agentes químicos que os dejetos da fezes contêm também acaba sendo absorvido pelas vilosidades do intestino. Olha só, que coisa séria, né? Então, se você tem um mau funcionamento intestinal, você pode começar a colocar na cabeça que diariamente você está se envenenando. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas eu defeco cada 2, 3 dias, ou um dia sim, um dia não, isso é normal? O que você acha? Você acha que isso é normal? O ideal seria evacuar pelo menos 2 vezes por dia, tá? No mínimo a cada 12 horas. Então, a pessoa que ela evacua apenas 1 vez por dia, ela está começando a partir para um processo de constipação intestinal e intestino preso. O famoso intestino preso. Então, veja quanta preocupação que nós temos que ter nesse aspecto aí, né? O ideal, veja bem, evacuar a cada 12 horas. Se isso não acontece, você pode começar a se preocupar com o seu modo alimentar, com a questão de ingerir líquidos, principalmente a água, né? Que faz uma excelente hidratação na parte intestinal. Agora, veja bem, se você, no mínimo, a cada 12 horas,
Quando isso não acontece, com a demora da evacuação, a prisão de ventre, ela faz o quê? Ela permite que os lixos tóxicos sejam absorvidos para o sangue. Olha, você já ouviu falar o termo de sangue fenólico? A medicina tradicional chinesa fala muito sobre isso, né? O sangue fenólico é um sangue envenenado, né? A acidez é tão grande devido a tanta toxina que ele se torna um sangue envenenado. E, no caso aí começam os grandes problemas, né? Então, se os lixos tóxicos estão sendo absorvidos para o sangue, ele acaba sendo distribuído para onde depois disso? Para todos os órgãos e todo o tecido do corpo. Entenderam agora? Você, com esse mau funcionamento, você está envenenando o seu sistema. Que sistema? Principalmente o sistema nervoso. Você já ouviu falar aquele termo assim, a pessoa fala, e hoje eu estou enfesado. Realmente, né? Se você olhar nos mapas de reflexologia, né? De shiatsu, você vai ver que os reflexos do intestino ficam bem na base do cérebro. Então, isso mostra que se você está ali intoxicado, né? Enfesado, assim dizendo, que as fezes não saem, está te intoxicando, com certeza isso traz o quê? Irritabilidade. Vai começar a inflamar os órgãos no interior do seu ventre. Ali nós temos muita coisa, né? Baço, pâncreas, vesícula, estômago e outras coisas aí. Então, você veja a cadeia que isso acaba desenvolvendo, né? É um efeito dominó. Por isso que eu falo da grande preocupação. Se a pessoa está tendo problema com evacuação, seria interessante que se resolvesse isso. É um ponto primordial para começar a ser cuidado. Eu acredito que vocês, né, que são colaboradores da Timbol já há algum tempo, se deparam muito com esse problema, né? Eu acho que cada cliente que acaba sendo usuário da água da Timbol, através do Silocimol e Top H+, geralmente a pessoa pode ter outras queixas, mas normalmente tem intestino preso pelo meio. Então, veja bem. Então, esse envenenamento no seu sangue vai transformando a sua circulação sanguínea numa anormalidade tão grande que vai acabar o quê? Afetando o seu cérebro também, tá? Então, não é um caso de só menos importância, tá? Doenças crônicas e degenerativas mais graves, ela acaba surgindo por esse simples processo. Eu só tenho intestino preso, não tenho quase nada. Então, você está sendo uma porta aberta ali, né? Para que você possa desenvolver doenças degenerativas. Entre elas, doenças cerebrais. Por que acham que aumentou tanto a questão de Parkinson, Alzheimer, né? Também o sistema nervoso abalado, pessoas com problemas depressivos, pânico, bipolaridade, um monte de outras coisas aí, né? Que começa por uma coisinha que parece tão inocente. E sem dizer depois que você pode falar problemas nos olhos, irritação, alergia, problemas nos ouvidos, coceira no nariz, garganta, os pulmões também acabam ficando afetados. O nosso principal órgão, nosso motorzinho ali, o nosso coração, ele começa a ficar afetado também. E depois vem fígado, apêndice, baço, bexiga, próstata, ovário, útero. Tudo por quê? Por causa de uma inocente prisão de ventre. Intestino preso, né? O comumente chamado intestino preso. Doenças próprias da mulher também, né? Ela é muito comum ali, as varizes, principalmente, porque às vezes a pessoa, ela tem um início de constipação intestinal, como eu disse, né? A pessoa começa, talvez, defeca uma vez por dia, depois passa 1, 2 dias sem defecar, e assim a coisa vai se agravando. Surgem as hemorroidas, transtornos na menstruação, tumores, afecções na parte sexual, tá? E vamos dizer aí uma gama de coisas, tá? Então, cada vez mais, por que isso está aumentando tão grande? Podemos dizer que isso virou, se pudesse se comparar, virou uma pandemia, assim dizendo, né? Trazendo tantas outras doenças atrás dela. Cada vez mais as pessoas elas estão fazendo o que hoje? Elas comem alimentos processados, refinados industrialmente. Esses alimentos, normalmente,
está sem fibra, tá? O intestino precisa de fibra para funcionar bem. É lógico que esse é um processo, né? Nós vamos comentar outros aqui. Se o intestino ele não tiver fibras, ele não vai funcionar bem. A fibra ela funciona como que a vassoura, para que faça a limpeza ali nas paredes do seu intestino. Tá? Agora, se você também ingere fibra o suficiente, mas você está desidratado, você também não vai ter um bom funcionamento intestinal. É até interessante estar falando sobre isso, porque muitas pessoas estão aqui assistindo porque foram convidadas. Mas muitas dessas pessoas são, como eu disse, colaboradores com a Timol de levar saúde e qualidade de vida através da água. Então, esse é um fator que vocês podem ficar atentos para que saibam, na realidade, como ajudar aquelas pessoas que, às vezes, ela fala, eu já fiz de tudo, e eu não consigo mudar o funcionamento do meu intestino. Tá? Então, cada vez mais as pessoas estão comendo alimentos processados, refinados, sem fibra. Então, a coisa não pode funcionar bem, não é verdade? E depois, ainda além disso, atrás disso aí vem o quê? Sedentarismo. As pessoas hoje estão muito sedentárias. Você está sentado ou deitado na cama, você não levanta nem para você mudar a tecla da televisão, você tem um controle na mão. Né? Então, isso acaba levando as pessoas a muito sedentarismo. Pouca atividade física, às vezes por correria, falta de tempo. Tá? Falta de água no organismo é um fator principal. Pare e pense, se você ingere pouca água, o intestino ele acaba ressecando, até mesmo sabe com o quê? Ele acaba ressecando com a própria temperatura interna que nós temos no nosso corpo. Você ingeriu pouca água, não foi suficiente, né? Você já pegou um dia que você está com a churrasqueira acesa lá, você joga uma quantidade pequena de água na churrasqueira, o que acontece? Ela evapora, ela some. Então, as pessoas que não têm hábito de ingerir uma quantidade adequada de água, isso acaba ajudando a ressecar ainda mais o intestino. E depois, sem dizer de outros fatores, né? Nós sabemos que uma das grandes válvulas de distribuição de cálcio no nosso organismo é a nossa glândula paratireoide. A paratireoide, ela trabalha ali na função de distribuição do cálcio. Se você tem um mau funcionamento, o que acontece? Quantidades de cálcio começa a viajar solta no organismo. E ela acaba faltando aonde deveria e acaba se acumulando onde não deveria, tendões e articulações, e gerando problemas também. Tá? Então, veja como que nós temos que estar atentos de uma maneira geral na nossa saúde e olharmos de forma inversa para começar a resolver o problema. Tá? Sem dizer ainda na falta das vitaminas. Vitamina B1, vitamina B2 na alimentação. Tá? Como é que está a minha alimentação? Veja bem, se o meu sistema está obstruído, né? No caso, absorvendo tanta toxina, agora eu pergunto para você, mesmo tendo uma boa alimentação, será que você vai estar conseguindo absorver os dois fatores importantes aí que eu estou alertando para você, ó, vitamina B1, vitamina B2? Até nós podemos até falar um pouquinho sobre ela, né? A importância dessa vitamina, né? A vitamina B1, ela é conhecida como tiamina. Ela é importantíssima, só para você ter uma ideia, ela é importantíssima para a saúde emocional. Agora, como que a gente acaba ficando tão deficiente dessa vitamina se eu tenho uma boa alimentação, talvez? Só para vocês terem uma ideia, o cloro da água destrói a tiamina no processo de cozimento. Sabe aquela história de, você fala assim, eu tenho água filtrada aqui, mas no caso para fazer a minha refeição, para fazer o cozimento, vou pegar a água da torneira mesmo. Pronto, está aí um dos pontos. A água da torneira, ela contém o cloro, e o cloro da água destrói a vitamina B1, a tiamina, quando passa pelo processo de cozimento. O bicarbonato de sódio também. As pessoas, às vezes, hoje, por problemas digestivos, acabam consumindo coisas à base que tem a sódio ali, principalmente o bicarbonato. Também é um dos fatores. Outra coisa, a lavagem do arroz, ela destrói de 20% a 25% da vitamina B1. O arroz é rico,
mas na lavagem, nesse processo, acaba se perdendo. Então, se você começar a ficar atento a isso, se você quiser tomar complementos do complexo B, você deve estar atento até como que se consome isso. Às vezes, né, você pega um complexo vitamínico, você não sabe como consome, de forma errada. Então, as vitaminas do complexo B você tem que tomar antes das refeições, porque elas são hidrossolúveis e ela precisa de água para que o seu organismo consiga ali fazer a absorção. Agora, essa vitamina B1, qual outros problemas que ela pode trazer? Olha, comecem a entender o porquê que o intestino preso está relacionado a tantas outras patologias. Vamos falar sobre alguns males que a vitamina B1 trata. Dor de cabeça. Olha aí. É poucos casos que você, que é colaborador, interagente da saúde aí, que leva a saúde e família da Timol, é poucas pessoas que se encontram com dor de cabeça. Com o tempo, isso vai levando a uma deficiência que a pessoa começa a ter insuficiência cardíaca, indigestão, náuseas, cãibra nas pernas, tensão, até mesmo um dos responsáveis para a desenvoltura do herpes zoster, a anemia e a dita cuja que nós estamos falando aí, a danada da prisão de ventre. Então, vocês perceberam que a história ela vai bem acima do que a gente imagina. Aí talvez vocês fiquem pensando assim, né? Mas para ajudar a eu ter um organismo mais bem nutrido, né, com vitaminas, minerais, a vitamina B1, por exemplo, eu tenho que só tomar ela através de complexo, né, de forma sintética. Então anote aí, ó, as melhores fontes de vitamina B1 da tiamina está no farelo de arroz integral. Anota aí, ó, farelo de arroz integral, o gergelim tostado, o germe de trigo, a castanha do Pará, semente de girassol, noz pecan e o pinhão. Sabe aquele pinhão que dá muito no sul e a gente encontra aqui agora em mercado, né? O pinhão também tem muita tiamina, muita vitamina B1. Então, vocês perceberam que cuidar da saúde não é tão difícil, mas nós temos que estar consciente e saber o processo para que faça isso adequadamente. Bom, nós falamos da vitamina B1 e da B2 que eu citei ali. Ela se chama riboflavina. A vitamina B2 se chama riboflavina. Efeitos dela sobre o organismo. Ela ajuda você a ter uma pele saudável, bom funcionamento do trato digestivo também, formação de anticorpos e de hemácias, tá? O estímulo à assimilação também dos sais de ferro e o próprio metabolismo da proteína. Agora, como que você acaba perdendo isso no decorrer da sua vida? Através dos tranquilizantes, anticoncepcionais. Quantos de vocês que estão ouvindo aqui, talvez das mulheres, que acabam usando por tempos muito prolongados anticoncepcionais? Isso acaba inibindo a absorção da vitamina B2, da riboflavina. Também, a riboflavina, ela participa da respiração de cada célula viva no nosso organismo. Olha que coisa séria. Então, por ser um fator enzimático, a riboflavina ela tem tanto o que fazer ali, tanta tarefa no nosso organismo, que muitas vezes ela se esgota antes de ter conseguido completar todas as tarefas metabólicas. Perceberam aí como que às vezes nós damos um desgaste no nosso organismo por falta, né? Então, a alimentação ela é muito importante. Deixa eu só citar para vocês, a deficiência da B2, sabe o que ela acaba gerando? As crianças deficientes não crescem direito. Os adultos, já teve aquela pessoa assim que pegou e falou, eu não tenho preguiça, mas eu não consigo, talvez, levar um dia de trabalho e chegar lá no final e ainda está bem. Parece que eu estou esgotado. Então, o adulto, ele acaba se sentindo como se estivesse ligeiramente doente, embora não apareça em nada. Então, às vezes, a pessoa não consegue trabalhar um dia inteiro. Agora, você quer anotar aí? Qual que é as melhores fontes da riboflavina, vitamina B2? Farelo de arroz, o nabo, amêndoas, abacate, a couve-manteiga, o pão de centeio, o germe de trigo, assim como a B1 também, né? No caso, o farelo de arroz e o germe de trigo. O arroz bem integral, quanto mais integral for o arroz,
melhor ainda. Você, às vezes, em casa de produto natural, você vê aquele arroz bem rusticão mesmo, né? E a abóbora assada também. Então, todos esses alimentos contêm essas vitaminas? Sim, só que são quantidades ínfimas de vitamina. Só que elas são importantes na nossa alimentação. Então, na terapia ortomolecular, nós costumamos até dizer que doses ínfimas acabam detonando grandes explosões dentro do nosso organismo através de reações enzimáticas, metabólicas e assim por diante. Então, perceberam como que nós temos que dar muita importância a isso? Agora, você imagine bem, se você considera o intestino preso como, você tem alguma coisa? Eu tenho uma saúde danada, eu só tenho intestino preso. Pronto. Depende da idade que você tem, talvez isso hoje não esteja te afetando muito. Mas, e daqui a um tempo? Como é que vai estar? Nesse mundo doido que nós estamos vivendo, processamentos e tudo mais, coisas processadas, industrializadas, né? A falta de tempo, como já comentei com vocês, levando ao sedentarismo. Agora, algo que você pode estar prestando atenção e você pode estar mudando no seu modo, no seu dia a dia, na sua reeducação com questão do funcionamento intestinal, já perceberam que muitas pessoas, às vezes, ou ela está no trabalho, ou ela está fazendo alguma coisa, ela acaba resistindo ao desejo de evacuar. Dá aquela vontade de falar, mas agora eu não posso ir, eu vou aguentar que essa vontade vai passar. Passa mesmo. Só que isso faz com que o seu corpo ele vai perdendo esse despertador, essa frequência de desejo de eliminar as toxinas através das fezes. Por quê? Porque quando ele aparece, você está inibindo. Pronto. Se está inibindo, então tem que segurar, vamos prender. Outro fator que as pessoas estão acostumadas a tomar muito hoje, né, no corre-corre, por exemplo, se você tem uma dor, você não vai buscar a origem dessa dor. Você deveria estar tratando a ordem inversa, né? Ver o que está causando essa dor para que você resolvesse o problema. Mas hoje o que as pessoas fazem que é mais fácil? Elas acabam tomando analgésicos. Gente, é impressionante o consumo de analgésicos hoje para as dores. Então, você veja bem, quando você toma um analgésico, ela acaba interferindo ali, paralisando a sua dor, não é verdade? Só que a mesma forma que ela paralisa a sua dor, ela paralisa também as funções intestinais. Percebeu como que a gente vai destruindo o nosso organismo, né? E não percebe, não se dá conta disso. Até Louis Kuhn, ele fez uma comparação que eu acho bastante interessante, né? Se você colocar dentro de uma garrafa algo que fermente, vamos dizer assim, você botar água com limão numa garrafa, né? E você acrescentar bicarbonato de sódio, agitar bem, ela vai começar a ferventar e a espuma vai começar a fazer o quê? Se expandindo, procurando uma saída, não é verdade? E por onde vai sair? Por onde ela acha um orifício. No caso da garrafa, vai sair pela boca. Não é assim? Então, como a garrafa só tem um orifício em cima, a fermentação vai acabar saindo por lá. Portanto, as substâncias estranhas do nosso organismo, se ela não está saindo por baixo, se você tem constipação, não consegue evacuar de forma normal, o que acontece? Ela começa, essa fermentação que se forma por dentro, ela começa a procurar uma saída, tá? Ela começa a procurar uma saída e acaba não achando. E o que ela faz para aliviar essa pressão? Começa a se distribuir por todo o corpo. Por isso que é muito comum a constipação ela estar associada com dores de cabeça, com dores de estômago, com cólicas hepáticas, né? Depois, se a pessoa começa a ter um problema de vesícula biliar, pode ter até mesmo cólicas de vesícula biliar e coisas desse tipo aí. Então, veja, se não tem por onde sair, vai procurar uma forma, né? Aquelas pessoas que talvez, às vezes, começam a ter muito mau hálito. Agora, você deve estar pensando aí, né? Mas se eu tenho constipação, como que eu posso começar a melhorar minha alimentação? Ó, você tem que retirar da sua alimentação chocolate. Você gosta de chocolate? É bom, né?
Mas, ó, chocolate é um veneno para quem tem intestino preso. Alimentos refinados, como açúcar, tá? O açúcar branco, a farinha de trigo branca, o arroz branco, o queijo, o pão branco, o café também é um dos grandes agravantes para quem tem constipação intestinal. E depois vem as outras coisas que tem a farinha branca, no caso, o macarrão, né? Excesso de carne e seus derivados, frituras, tudo está ligado para um agravamento da questão de quem tem prisão de ventre. O ovo também, nesse caso, seria bom suspender por um tempo até que haja normalização dessas funções. Mas veja bem, pessoal, eu acredito que muitos de vocês acabaram se deparando com pessoas que, às vezes, ela acabou entrando e adquirindo o projeto da Timol, e como uma boa parte dessas pessoas acaba aderindo devido a problemas de constipação intestinal, né? Às vezes ela reclama de uma dor de cabeça e uma enxaqueca violenta, né? Mas ela não está contando que ela tem constipação intestinal, e o mais grave está lá para que gere essa dor de cabeça. Entendeu? Então, se a pessoa ela está tendo esse problema, e talvez você pegou um interagente aí, que você levou esse produto, essa saúde, família da Timol para a pessoa, e a intenção dela era acabar com o intestino, com a dor de cabeça, por exemplo, né? Mas se ela tem o intestino preso, ela tem que resolver a questão do intestino preso. E aconteceu com você já de talvez pegar uma pessoa que ela reclama assim para você, olha, eu já estou há 2 meses, 3 meses fazendo uso do projeto e o meu intestino continua preso. Será que a culpa está na água? Porque a água modificada magneticamente da Timol, ela realmente, o que acontece? O silocimol, ele faz o rompimento dos clusters, que são aquelas moléculas gigantes que formam, né? A água, por atração elétrica, as pequenas moléculas se juntam e formam os clusters, que são a molécula gigante. Então, o que acontece? O silocimol faz essa quebra molecular. E o TOP-H+, ele mineraliza a água com cálcio e magnésio. O cálcio, ele está presente e é muito importante para quê? Para que haja o movimento peristáltico do intestino. O que é esse movimento? Movimento de expulsão. Ó, o seu intestino ele tem que ter esse movimento para que ele possa expulsar as fezes. Então, veja bem, o silocimol e o TOP-H+, do projeto, ele está fazendo a parte dele. Mas agora eu pergunto para você, será que você está fazendo a sua parte, essa pessoa que talvez não viu o resultado com a água da Timol? Será que ela é uma chocolatra? Come chocolate adoidado? Só se alimenta de alimentos refinados? Açúcar branco, farinha branca, arroz branco, queijo, pão branco, café, macarrão? É uma pessoa que exagera muito na questão de carne? Gente, eu não estou falando aqui sobre questão de ser certo ou ser errado comer carne. Eu estou falando que quem tem esse problema de constipação muito resistente, ele tem que começar a ajudar. Então, a culpa não está no projeto. A culpa está na pessoa que ela está se alimentando errado e ela não quer mudar os seus hábitos alimentares. Imagine uma situação. Você está com uma infecção, uma inflamação muito grande. E aí o médico passa para você antibiótico. Ele fala para você, ó, você não pode tomar bebida alcoólica e faz algumas outras restrições para você, tá? Aí você vai, sai com os amigos, fala, uma cervejinha só não vai fazer diferença. Aí você toma uma cerveja, o que você faz? Você corta o efeito do antibiótico. E se você estava com uma infecção, uma inflamação, aí vai falar assim, remédio não está resolvendo, eu estou tomando e não está resolvendo. Então, gente, vocês que são colaboradores da Timol, que levam o projeto Saúde para as pessoas, fiquem atentos nisso. Não deixa a culpa sobrecair em quem não tem culpa. No caso que é o projeto, através do silocimol e o TOP-H+. Ele funciona maravilhosamente bem. Eu estou falando aqui isso por quê? Porque eu sou terapeuta há 22 anos e eu realmente acompanhei durante meses, anos, né? Já faz 3 anos que eu conheço o projeto e eu acompanhei para ver os resultados. E isso que eu estou passando para vocês agora é a experiência de ver para aquelas pessoas que dizem que não estava funcionando, é porque ela não estava fazendo a parte dela. E se você que é interagente, que você que é colaborador,
estiver sabendo disso, você vai poder, pelo menos, estar cobrando dessa pessoa que o problema não está no projeto. O problema não está na água. O problema está em ela continuar insistindo com seus maus hábitos alimentares. Tá? Mas, de repente, se você quiser dar uma ajuda para uma pessoa dessa, né? Ela falar, bom, então eu vou começar a me alimentar melhor, né? Uma coisa que eu costumo dizer que é muito útil, você até pode dar uma dica de orientação para essa pessoa, é você pegar 2 colheres de linhaça em grão, você deixa macerar em água fria durante a noite, deixa essas 2 colheres de linhaça em grão macerar junto com 6 ameixas pretas sem caroço. Põe na aguinha da Timol lá, tá? Que vai funcionar melhor ainda. E acrescente 1 colherinha de mel. Bate no liquidificador, tá? E essa pessoa pode começar fazendo uso até que ela acaba fazendo assim as adaptações no seu âmbito alimentar para que o intestino comece a funcionar bem, tá? Se a pessoa fizer isso direito, gente, eu não vi para quem não funciona. Você que está nessa live aí, talvez, você esteja pensando assim, será que funciona mesmo? Eu não colocaria meu nome aqui, tá? 22 anos de atendimento clínico aí, para estar dizendo para você algo que fosse mentira. Eu estou falando porque eu testo. Eu trato só com isso? Não. Eu tenho um monte de tratamento. Sou terapeuta ortomolecular, sou iridólogo, faço exame através da íris, né? Na terapia ortomolecular, por biorressonância, nós fazemos para ver qual é a deficiência do organismo para que possa ser reposto, tá? E além da ozonioterapia, que a gente usa em clínica. Mas, gente, a questão da água sempre foi um problema onde eu me deparei com uma muralha. Mesmo que a pessoa tomasse água o dia inteiro, ela não conseguia se hidratar 100%. Aí eu comecei a observar que com esse projeto que a Timol criou, as pessoas que estavam fazendo uso dessa água, ela tinha uma recuperação pela metade do tempo das outras pessoas. Vamos dizer que uma pessoa no tratamento em ortomolecular, ela estava tendo um tratamento de uma extensão de 6 meses. Tá? A gente percebia que quando essa pessoa começava a ter a hidratação plena através do silocimol e TOPH+, onde essa quebra molecular, essa pessoa se recuperava em 3 meses. Olha que fantástico. Então, se você não tem as outras armas, mas você tem a arma principal na mão, a água de boa qualidade. A água não é tudo igual, gente. Então, fica aí a dica para vocês, para que vocês possam estar cobrando dos seus interagentes aí, né? Porque, veja bem, você não pode estar levando culpa por algo que, vamos dizer assim, você viu aquela história que diz assim, papagaio come milho e periquito leva fama? Estou vendo o chat aqui. Fico muito contente, agradecido com vocês aí. Olha, pessoal, tudo quanto é canto aí, gente, que maravilha. Então, agradeço a vocês aí, que vocês estão dizendo como é bom aprender com quem entende. Eu também tive que aprender com quem entende também, né? Agora vocês vão aprendendo comigo. E vocês vão passar isso aí para os seus interagentes. Estou vendo gente aqui do Tocantins, Caxias do Sul. Pessoal, muito obrigado por estar prestigiando essa live, viu? E essa questão aí que eu estava falando para vocês, gente, eu até gostaria num dia de uma live estar falando para vocês sobre a importância, uma talvez falando sobre a importância dos minerais e uma sobre a importância das vitaminas. Mas isso vai depender se vocês querem falar sobre esse assunto, né? Senão vocês podem até dar sugestão de algum assunto que vocês queiram falar, se eu tiver tempo para preparar, ou se não, se eu tiver alguma coisa preparada em cima disso, né? Vocês vão poder... 6 ameixas, eu estou vendo aqui que está passando o chat aqui, ó. 6 ameixas preta, tá? Vou repetir de novo aqui, ó. 2 colheres de linhaça em grão, deixe macerar em água fria durante a noite, junto com 6 ameixas pretas sem caroço. Acrescenta 1 colherinha de mel e bate no liquidificador, tá? Aí, de repente, eu sei que alguém vai me perguntar, mas pode dar isso para criança? Ó, para criança, interessante vocês fazerem o seguinte, ó. Durante 3 ou 4 dias em jejum, você pode dar uma colherada dessa mistura aí, tá? Que eu vou citar agora, não é daquela uma passada, não, da que eu vou citar agora. Sumo de batata crua,
Como que você faz isso? Você pica bem a batata, macera ela, aperta num pano que você tira o suco da batata. Suco de batata crua, uma colherinha de suco de limão e uma colherinha de azeite. Sabe o salzinho grosso? Pega umas pedrinhas e põe umas pedrinhas de sal grosso ali, deixa um pouquinho, né? E você pega e pode dar para a criança ali, ó. Durante uns 3, 4 dias você fazer isso, você vai ver que maravilha que é. E, ó, hidratação. Sem hidratação não vai funcionar. E você tem que entrar com a água de boa qualidade. Tá bom? Eu tô falando aqui, é um empurrãozinho para aquelas pessoas que estão um pouquinho mais encalhadinhas, né? Você viu quando o barco está encalhado, precisa de um tapinha para estar andando ali, né? E tem muitas outras formas naturais, tá? Mas eu sei que a maior parte das pessoas que estão aqui, elas são pessoas que eu posso dizer assim, que eu tenho que tirar o chapéu e dar meus parabéns. Por quê? Porque elas estão fazendo de tudo para ajudar as pessoas. E o modo de fazer isso, gente, é levando essa água maravilhosa. Estou vendo aqui outro, ó, a Ailton de Paranoá, Brasília também, Brusque. Gente, parabéns, hein? Vocês fizeram um bom trabalho de divulgação, hein? Isso é maravilhoso. Eu fico muito feliz assim, por quê? Porque quando eu começo a externar o conhecimento que a gente tem, principalmente na prática clínica, né? Isso vai fazer com que vocês ajudem muitas pessoas. Ouro Preto, Minas Gerais, Campina Grande, de Pernambuco, olha só, muito bom. Zélia, Monte Claro, de Minas Gerais, Montes Claros, né? Não, não é batata doce não, gente, é a batatinha de fritar mesmo, tá? Essa batatinha que você usa para fritar aí é essa batata aí. Ela ajuda muito na questão de você melhorar a condutividade da bilis, da vesícula biliar, tá? E aí sabemos que uma das questões que está ligada ao mau funcionamento intestinal também tem fígado, né? Essa intoxicação que tudo isso gera acaba afetando muito o seu fígado. Peguei do lado esquerdo, mas é do lado direito, né? O fígado fica do lado direito, no flanco abaixo da costela. No nosso lado esquerdo, nós temos pâncreas e baço. E também essa acidificação, nós sabemos que nós somos hospedeiros de muitos parasitas. E esses parasitas, eles acabam se alojando em órgãos como fígado, baço, pâncreas, né? E muitas outras coisas. O intestino tem a lâmbula intestinalis, que ataca muito o intestino, tá? Santa Bárbara, aqui também em São Paulo, estou vendo gente, Uberlândia, Itaberaba, ó, muito bem. Isso mostra que vocês fizeram um trabalho muito bom para a divulgação dessa palestra, né? Dessa live, e com certeza isso me deixa muito feliz para poder trazer mais informações para vocês ainda, tá? Que eu estava falando aqui, por exemplo, com vocês, com respeito às vitaminas, tem muitas outras informações, viu, gente? Nós falamos só da vitamina B1 e da vitamina B2, mas no processo de nós estarmos bem nutridos, nós precisamos em torno de 51 nutrientes para se manter bem nutrido durante o dia. Então, isso é lógico que precisa de uma boa alimentação. Mas não é só isso. Se você já está numa deficiência, às vezes você precisa fazer uma reposição. Mas não é fazer assim, acho que eu vou tomar isso, eu vou tomar esse complexo, aquilo. Vê exatamente o que está faltando para que possa se repor. O maior responsável e guardião da saúde emocional e mental do ser humano, sabe onde está? Está no complexo B. Até se um dia eu for falar com vocês sobre para que serve cada vitamina, vocês vão ver por que eu estou falando isso. E todo o complexo B, nunca se esqueçam, é hidrossolúvel. Isto é, dissolve em contato com a água. Tá? Então, se ele se dissolve em contato com a água, quando você lava, você enxágua excessivamente os cereais, verduras e legumes, também está indo para o ralo, a vitamina, né? E sem dizer o cloro que ainda tem na água. O refinamento dos cereais, como a farinha branca, faz que perca muitas vitaminas do complexo B, tá? Então é interessante, né? Eles tiram tudo, depois fala que está fazendo um enriquecimento, né? Primeiro se tira tudo, depois se enriquece. Então, o enriquecimento, às vezes, o que acontece? Acaba ultrapassando o nível de vitamina B1, bioenzimas, né? Não repõe os níveis de vitamina B5 e B6 que tem, no caso, no arroz, outros
outras coisas aí que nós acabamos enxaguando, lavando excessivamente e indo para o ralo, tá bom? Então, outra coisa que eu quero dar uma atenção para vocês, gente. A pessoa para de ingerir o glúten quando ela já está doente. Mas eu quero alertar vocês o seguinte, porque o glúten ele faz mal, a pessoa ela acaba parando de comer quando ela se torna intolerante ou quando ela se torna alérgica. Isso começa a gerar um grande problema. Agora, aquelas pessoas que não têm isso, ela não está se dando conta, sabe do quê? O glúten, ele cria uma impermeabilidade, as vilosidades do intestino, vamos dizer que essa é uma vilosidade do intestino, tá? O glúten, ele cria uma impermeabilidade e essas vilosidades é que faz a absorção dos nutrientes. Então, se o glúten faz essa impermeabilidade, está impedindo com que o seu organismo consiga absorver nutrientes para a sua boa nutrição, tá? Estou vendo mais gente aqui de Juiz de Fora. Nós gostamos do seu ensino, muito obrigado. A receita da batata eu perdi. O senhor pode repetir, por gentileza? Vou falar mais uma vez, tá, gente? Daqui a pouco agora é o Orlando que vai falar. Senão o Orlando vai dar um corte em mim aqui, vai fechar minha câmera aqui, ó. Ele tem que acabar falando ainda. Então, vou dizer aqui, ó. A batata é o seguinte, para a criança que eu citei aqui, tá? Durante 3 ou 4 dias em jejum, você vai dar uma colherada dessa mistura que eu vou citar agora. Sumo de batata, o suco da batata. Você rala ela, aperta num pano, tira, tá? Da batata crua. A batatinha, não é batata doce, não. Uma colherinha de suco de limão, uma colherinha de azeite. Quando eu falo uma colherinha, gente, é uma colherinha daquela de café. Uma colherinha de azeite e pode botar umas pedrinhas pequenininhas de sal. E dá para tomar durante os 3, 4 dias seguidos. É fantástico. Tá bom? Se deixar, eu fico falando a noite inteira aqui, né? Então, vamos agora chamar o Orlando de volta aí. E, olha, foi um imenso prazer estar falando com vocês. Eu vi gente de tantos lugares, Guarulhos aí, ó, Curitiba, estou vendo outro aqui. Muito obrigado. Fico muito feliz e espero poder estar colaborando com vocês de outra forma. Fiquem atentos no que eu falei. Não deixe a culpa cair só em cima das costas do Projeto Saúde através do Silocimol e Top H+. Ele funciona, isso não tem dúvida, está comprovado. Agora, quem está usando, ele precisa fazer as adequações para que funcione. Por isso que você vê, às vezes funciona para uma pessoa e para outra não. Tá bom? Fique atento a isso agora. E você que talvez está se perguntando que tanto ele está falando dessa água, né? O Orlando vai falar disso agora. E não é comigo que vocês vão adquirir isso, é com quem convidou você para vir nessa live. Procura um produto íntegro, tá? Para que você possa ter os resultados. É com você agora, Orlando. Pessoal, tenho certeza que todos nós estamos muito contentes. Nossa gratidão a todos vocês que estão aqui na live. No início, eu me dirigi especialmente aos convidados. Entrou diversos convidados, como o Dalton disse, de várias partes do país. Nossa gratidão sincera pela sua presença. Mas, olha, o Dalton ainda vai voltar já. 5 minutinhos ele está de volta, tá? E tenho certeza que as palavras concludentes dele também vão reafirmar e fazer um resumo de tudo que nós vimos aqui agora. Todos nós estamos com muita atenção, pessoal, quando o Dalton disse que não iria colocar o nome dele de 22 anos e recomendar esse projeto se ele não tivesse segurança de que funciona. E aí, nós vamos ver só um exemplo. É um depoimento gravado, mas ele é muito contundente e ele reafirma tudo o que o Dalton falou. Como que o Silocimol, junto com o Top H+, beneficia as pessoas que enfrentam o intestino preso. Preste muita atenção nesse depoimento e, na sequência, a gente volta e o Dalton também. Estamos aqui com a Giane, em Maceió. Ela tem um depoimento de um problema que ela vinha passando já a longo prazo. E ela vai nos relatar aqui que problema é esse. Por favor, Giane. Então, Amilco, né? Meu nome é Giane, eu sou formada em comunicação, trabalhei 27 anos em rádio e eu tinha um problema muito grave. Desde pequena, meu intestino nunca funcionou muito bem. E à medida que eu fui envelhecendo, ele foi ficando cada vez pior. Então, eu tomava muitos medicamentos para conseguir ir ao banheiro, não ia.
A minha alimentação, eu até ficava chateada quando eu ia ao médico e ele falava assim, olha, você tem que comer ameixa, só se eu comer um caminhão de ameixa, porque eu como ameixa de manhã, eu tomo suco de laranja, eu tomo iogurte natural, eu como mamão, eu como granola, eu não como feijão, eu não como arroz, eu não como batata, eu não como cebola. Tem uma lista de alimentos que eu não como. Só como tudo pastoso. Nos últimos anos eu estava comendo muito pastoso e mesmo assim eu já fiquei mais de 30 dias sem ir ao banheiro. Fui para a mesa de cirurgia várias vezes e uma das vezes o médico até lamentou, né, a minha situação. Ele falou, nossa, você é tão jovem e passando por isso, uma qualidade de vida péssima, né? E uma expectativa de vida tão pequena, porque quem tem problemas assim não vai viver muito, né? Não tem nada que a gente possa fazer por você. E aquilo me entristecia muito, porque eu não queria morrer, eu quero viver, quem não quer viver, né? A vida é ótima, maravilhosa, e eu tinha esse problema aí. Meu marido sempre estava comigo quando eu ia ao banheiro. Por quê? Ele ficava fazendo massagem, ele tentava de alguma forma me ajudar. E já nos últimos tempos ele não ia mais, porque ele não aguentava ouvir os meus gritos. Nos últimos 2 anos eu sangrava todas as vezes que eu ia ao banheiro e andava sempre com hashi na bolsa, porque se por acaso eu sentisse vontade de ir ao banheiro e não estivesse na minha casa, eu tinha que quebrar as minhas fezes antes de usar o banheiro de alguém, porque senão entupia o banheiro. Então a minha situação era muito grave. Eu já cheguei a tomar 900 miligramas de cáscara sagrada, por exemplo, 8 comprimidos de lactopurga e não ir ao banheiro. Então era muito grave. E quando eu conheci o Silosimol e a pessoa me falou de como era maravilhoso o funcionamento da água magnetizada, essa água modificada, né? Eu falei, vou experimentar. Se realmente ela fizer um efeito bom, ela não tem preço. E aí eu comecei a utilizar a água. Eu levei mais ou menos uns 2 meses para sentir o efeito real da água, mas à medida que eu ia usando, sempre eu ia melhorando, né? E hoje, não tem nenhum ano que eu estou usando a água, faz mais ou menos uns 8 meses que eu faço uso da água. E eu ando com a garrafinha no carro, eu sempre tomo. E aí hoje eu funciono normal. Então eu vou ao banheiro todos os dias, eu não ando mais com hashi na bolsa. Meu esposo não ouve mais grito, nem os meus vizinhos, porque eles ficavam incomodados, porque eu gritava muito mesmo no banheiro. E aí, normal, feliz da vida, minha pele melhorou, meu cabelo melhorou, tudo melhorou, porque agora eu não sou mais uma pessoa enfesada, eu sou uma pessoa feliz, graças ao Silo que está lá em casa, e abençoado seja. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, viu, Giane? Bom, Muito obrigado. Um relato que dispensa qualquer comentário, Estamos né? aqui com a Giane. O relato dela é extremamente contundente. Você viu que ela chegava a ficar 30 dias sem ir ao banheiro, e quando ia, com sangramento. Mas o que ela fez? Ela começou a usar corretamente essa tecnologia da água tratada magneticamente pelo Silosimol. Transformou a vida dela. E não só o problema do intestino preso. Aliado a isso, atrelado à melhora, veio a melhora da pele, do cabelo. E eu creio que todos vocês viram no depoimento dela e na satisfação a felicidade de ter tal projeto. Então, é essa tecnologia que nós temos que, de fato, proporciona para as pessoas todos esses benefícios que o Dalton abordou de forma brilhante. E aqui está, né? Essa é a versão que nós chamamos de combo mega. É o combo com Silosimol e o Top H+, e eles são aplicados em reservatórios de até 20 litros, ok? E a partir de 20 minutos que eles estão submersos na água, você já pode começar a ingestão. Nessa outra versão, que nós chamamos de combo mini, comumente utilizada na squeeze, na garrafinha, é o prático, portátil. Você vai para a academia, para o escritório, para o seu trabalho, em qualquer lugar. Você vai ingerir a água reorganizada molecularmente e ter todos os benefícios, não só para o intestino preso, mas para prevenir o câncer, proteger o coração. Você tem maior oxigenação, tem uma melhor alcalinização do seu corpo e também reduzir os radicais livres e, consequentemente, também a acidez. Bom, e aí, tenho certeza que muitos dos convidados querem ter essa tecnologia. Na verdade, nós precisamos e nós merecemos, né, ter mais saúde e qualidade de vida. E aí, a empresa, nessa missão de que todas as pessoas tenham essa tecnologia para terem mais saúde, viverem mais, viverem melhor, decidiu fazer uma promoção.
Então, você que dedicou o seu tempo, se organizou, fez ajuste na sua agenda e veio assistir essa live brilhante com o Dr. Dalton, olha só a condição especial para você. Você pode adquiri-lo em 10 vezes sem juros, tá? Mas atenção, é hoje e somente hoje até às 22 horas, tá, pessoal? 10 sem juros, mas tem que ser hoje e até às 22 horas. Então, corre lá, não dá para demorar, nós já vamos colocar os contatos já já. Mas e que dizer de você que já é um parceiro nosso, que já é um agente de saúde Timol? A empresa também pensou em você e você pode adquiri-lo em 3 vezes sem juros. Então, tá claro, né, pessoal? Para o nosso convidado, 10 sem juros. Para o convidado, 10 sem juros. Para o nosso parceiro, 3 sem juros. Até às 22 horas, ok? Vocês estão vendo aí os telefones dos nossos atendentes de plantão, que foram designados pela matriz. Então, até às 22 horas, hoje, você entra em contato, 10 sem juros para você convidar, 3 sem juros para você que é nosso parceiro. Tá bom, pessoal? Então, tá claro, não tem nenhuma dúvida, né? 10 sem juros para o convidado. E o nosso parceiro, 3 sem juros, ok? Bom, o assunto foi por demais interessante. O Dr. Dalton, de forma brilhante, categórica, podemos afirmar isso, mostrou como que a água tratada pelo xilocimol, pelo TOPH+, pode beneficiar as pessoas com o intestino preso. Você viu várias dicas, né? Receitas de como também você ter um melhor aproveitamento dessa água, dos minerais que ela contém. Então, por que não aplicar isso? Tenho certeza que vocês aqui presentes querem o melhor para si, para os seus familiares. Então, apliquem isso. O Dr. Dalton não iria recomendar essa tecnologia e colocar 22 anos de carreira dele recomendando se ele próprio não tivesse visto o resultado nos pacientes dele. Assim sendo, corre lá, aproveita 10 vezes sem juros para você que generosamente cedeu o seu tempo nessa live. Pessoal, eu me despeço de todos vocês, uma excelente noite, os atendentes estão de plantão, vamos repetir aqui os telefones para vocês, mas agora, para concluir, e concluir de forma brilhante, por que não dizer com chave de ouro, Dalton, por favor, com você, meu amigo. Ok, pessoal, muito obrigado. E podemos dizer que essa live foi um sucesso, né? Estava vendo aqui praticamente quase 300 conexões, né? Muito bom, fantástico, né? Ainda demoramos, devido a uns problemas na divulgação aí, a gente tardou um pouquinho, né? Mas quero agradecer a todos vocês, colaboradores, que fizeram um excelente trabalho, né? Tivemos uma live maravilhosa. E você que está pensando em adquirir esse produto aí, se lembre de uma coisa, tá? Não compra gato por lebre. Um grande problema que nós temos enfrentado é que as pessoas veem sobre esse projeto maravilhoso e, infelizmente, se deixa levar muitas vezes por sites de leilão, né? Pela concorrência de preço, e acaba adquirindo um produto muitas vezes falsificado. E mesmo que não seja falsificado, você vai perder de você estar recebendo a atenção e o apoio durante 60 dias. Toda a orientação que você precisa para como você pode adquirir um melhor resultado desse projeto. Tá? Então, é a mesma coisa que você comprar um remédio muito bom e vier sem bula, aí você não sabe como tomar. De repente você toma errado, não vai fazer efeito, né? Mas se ele tiver a bula são esses colaboradores, são os distribuidores da Timol, que a Timol não autoriza vender em site de leilão nenhum. Quem faz isso está fazendo algo ilegal. E você perde até a garantia e perde a vantagem de você estar tendo esse acompanhamento. Tá bom? Então, muito obrigado a todos e com certeza foi uma noite maravilhosa estar com vocês aqui. Um beijo no coração, até a nossa próxima live.